Shabbat Shalom a todos. Hoje nós estamos na Parashá Shlach Lecha, que envia, 38ª já, porção semanal. E essa Parashá vai de números 13:1 a 15:41. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Josué 2:1 a 24. E a porção do Berit Hadashah é Lucas 17:1 a 18:43, que você deve ter lido em casa. Então, nessa paraxá que nós vamos comentar, é a porção do Berit Hadashah. E nós encontramos Yeshua dizendo assim, lá em Lucas 17, de 1 a 2. Disse Yeshua a seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Palavra dura de Yeshua, uma palavra que geralmente as pessoas não falam, né, na igreja. E a palavra falada por Yeshua, obviamente em aramaico, que foi traduzida aqui por tropeço, é kashol. No contexto aqui, tropeço representa qualquer coisa que leve alguém a pecar, a se desviar da fé ou a perder a confiança em Elohim. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se eu digo que a lei de Deus acabou, isso é um tropeço, concorda? Porque vai levar muita gente a pecar e a pessoa nem sabe que está pecando na realidade, não é? Então, dentro desse contexto que Yeshua está falando, tropeço é isso. É a gente levar uma pessoa ao pecado, a se desviar da fé ou a perder confiança em Elohim, no Deus Criador. Pode ser um mau exemplo nosso mesmo, pode ser um ensinamento distorcido, né? Isso é um perigo. Uma doutrina errada, como Yeshua falou, a doutrina dos fariseus. Uma atitude que escandaliza ou desencoraja outros na fé. Uma atitude nossa, às vezes, uma fala nossa. Nós temos que tomar muito cuidado. E Yeshua nos ensina com firmeza sobre a gravidade de afastar alguém da fé. É grave fazer isso. Por isso, devemos ter extremo cuidado com nossas atitudes, palavras, sentimentos e até pensamentos. Nós temos que ter muito cuidado. Qualquer um de nós que levar ao tropeço um destes pequeninos que creem em Yeshua, estará sujeito a algo ainda mais severo, a ponto que seria melhor que tivesse uma pesada pedra de moinho amarrada ao seu pescoço e fosse lançado ao fundo do mar. É terrível. Percebe, gente, a seriedade dessa advertência de Yeshua? O cuidado que nós devemos ter, porque à medida em que nós vamos aprendendo a verdade ou vivendo a verdade, ou não, e vivendo a verdade, nós temos que tomar mais cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, não só dentro da igreja, mas pessoas também que estão nos observando, não é? Para que, às vezes, nós sejamos até luz para elas. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, inclusive dentro também do corpo de Machia, não é? Porque eu acho que dá para perceber como é séria essa advertência. Vou até repetir. É preferível ser afogado nas profundezas do oceano com uma pedra colossal no pescoço. Vocês sabem qual é o tamanho da pedra de um moinho, né? Já viu boi empurrando aquelas pedras de moinho? Ele está falando daquelas pedras grandes. É melhor amarrar aquilo no pescoço. É melhor
e ser jogado no fundo do oceano do que desviar alguém do caminho da verdade. É melhor isso do que se tornar um obstáculo para alguém e desviá-lo do caminho da verdade. Você vê, gente, você já parou para pensar? Eu estava meditando nisso hoje, a gravidade que é, e às vezes, até uma pergunta que nós fazemos, você traz dúvidas e se torna tropeço para uma pessoa. Às vezes, uma pessoa nova que está chegando, por isso que até para perguntar nós temos que ter cuidado. Eu estava meditando nisso, porque já aconteceu o caso aqui de pessoas, por causa de perguntas, trazer dúvida no coração da outra. E isso representa o quê? Um tropeço. Então, até para perguntar, às vezes a gente tem que ter cuidado. Porque nem todos estão amadurecidos o suficiente para ouvir algumas coisas. E nós temos que viver em função do próximo, não em função de nós mesmos. Então, se a gente está num lugar onde tem vários tipos de pessoas, vamos dizer assim, vários níveis de conhecimento, nós temos que ter cuidado no que nós vamos falar. Até nós que ministramos temos que ter cuidado. Porque às vezes aquilo que falamos não vai edificar aquela vida, mas vai servir de tropeço para ela. Então nós temos que ter muito cuidado. É por isso, meu irmão, que eu vou ser sincero para vocês, eu não ouço debates sobre a palavra de Deus na mídia. Eu não gosto de ouvir. Porque em vez de edificar, muitas vezes eles acabam gerando mais conflitos e tropeço do que edificação para aqueles que os acompanham. E às vezes até afastando as pessoas da essência da verdade, né? Isso é muito perigoso, porque um apresenta uma questão, o outro discorda, e isso acaba virando tropeço. Isso não edifica ninguém. Você vê disputa, parece que eles estão disputando de quem está certo, quem está errado, e cada um puxando a coisa para o seu lado. Eu não gosto disso. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Isso é horrível. Não devemos debater a palavra de Deus, nós devemos viver a palavra de Deus. E aquilo que a gente não sabe, a gente não deve disputar com ninguém, a gente deve pedir a Deus para nos fazer entendidos. Não é porque Deus quer que a gente entenda a verdade. Então eu, pessoalmente, não gosto. Agora, eu não sei se você prestou atenção que Yeshua falou assim, desviar um desses pequeninos. Você não está perguntando quem são esses pequeninos que Yeshua fala, não? Hein? Quem são esses pequeninos? Nós mesmos, isso mesmo. Somos nós. Não, somos nós que aceitamos Yeshua. Ele chama a nós de pequeninos porque ele perguntaram quem era grande no reino do céu. Ele pegou uma criança e falou: aquele que não se tornar humilde como essa criança, não entra no reino dos céus. Então, para que eu entre no reino do céu, eu tenho que tornar-me como uma criança humilde. Então, ele começa a chamar-nos de pequeninos, porque entendemos que somos pecadores, nos arrependemos, então nós somos como crianças. Então, qualquer um que está dentro da congregação, que está em Yeshua, é pequenino. Então, nós temos que ter cuidado uns com os outros, para que não venhamos a servir de tropeço para alguns deles. Somos todos aqueles que de fato creem em Yeshua como filho de Yud Revavirê. E você sabe de onde Yeshua está tirando este mandamento que ele acabou de falar em Lucas? Hein? Você sabe? Você não se pergunta? Tem que se perguntar. Lá de Levítico 19:14, que diz assim: não amaldiçoará o surdo, nem porá tropeço diante dos cegos, mas temerá teu Elohim, eu sou o Yud Revavirê. Daqui que ele está tirando essa palavra de Lucas, que eu não posso ser um tropeço para ninguém. Amém? O conceito de não colocar tropeço diante do cego em Levítico é claro.
tropeço dentro das igrejas, discutindo, colocando. Você já percebeu aquelas pessoas que gostam de colocar coisas polêmicas? Essas pessoas, na realidade, elas estão servindo de tropeço para os outros. Porque se há polêmica, é melhor não falar, é melhor orar, pedir ao Senhor para trazer o discernimento para que não haja nenhum tipo de polêmica, porque a polêmica gera dúvida no coração das pessoas, gera tropeço. Então, essas pessoas, elas estão dentro das congregações e talvez até já condenadas sem saber, porque não se fala disso dentro das congregações. E é necessário que se fale, porque nós precisamos conhecer a verdade. É gravíssimo servir de canal de tropeço para qualquer irmão. Tem um texto que Paulo fala: vos dei leitinho, porque vos tornaste tardo no entendimento. Às vezes, você não tem que criticar a pessoa, você tem que dar o leitinho que ela precisa. Porque o bebê, quando nasce, não se dá feijoada para o bebê, se dá leitinho até que ele tenha amadurecimento e possa comer um alimento sólido. E espiritualmente é assim também, nós temos que ter cuidado com o que falamos. Às vezes a pessoa com quem você está falando, ela não está preparada para ouvir algumas coisas, então você não vai falar para ela. Mas às vezes você quer dizer que sabe e aí começa a falar. E às vezes você está servindo, na realidade, de tropeço para aquela pessoa, porque ela ainda não tem capacidade de compreender aquilo. É igual você pegar uma criança e, sei lá, e dar um cálculo, sei lá, de química aplicada, não é? Uma criança está começando, ela vai ficar traumatizada, talvez ela nunca goste daquilo, porque aquilo vai representar um tropeço na vida dela. Então nós temos que ter muito cuidado com a verdade. E é por essa razão que Yeshua continua dizendo em Lucas 17, 3: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. É interessante notar que Yeshua, quando ele diz assim, tente cuidar de vós mesmos, essa advertência está diretamente conectada à exortação anterior. E parece que não, né? Mas está. Ao que nós acabamos de falar, o cuidado para não se tornar um tropeço na vida de alguém. Gente, isso é extremamente perigoso. Eu fiquei meditando hoje, pensei, Senhor, às vezes a gente não tem nem sabedoria no que está falando, a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente tem uma revelação de uma coisa, mas às vezes o corpo ou a pessoa que você está falando não está preparada para ouvir, você não precisa falar por enquanto, não é? Há momento para tudo, há tempo para tudo, a Bíblia fala isso. Então, às vezes você recebe uma revelação, aquilo não pode ser uma coisa que vá tirar do coração da pessoa a fé que está nascendo no coração dela. Então você precisa ter sabedoria nesse sentido. Amém? Então, em outras palavras, Yeshua nos chama a vigilância pessoal. Eu preciso me vigiar para que eu não seja um tropeço na vida de ninguém. Para que nossas atitudes, palavras ou omissões ou atos não levem ninguém a se desviar do caminho da verdade. E também esta palavra tente cuidado de vós mesmos está ligado também ao que Yeshua vai nos ensinar logo agora. Porque ele disse assim, se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha que coisa. Tem uma confusão tremenda a respeito desse texto, né? Ele está falando, se teu irmão pecar, repreende. A palavra de Deus, eu ouvi muita gente falando, não aponta para o seu irmão, porque tem não sei quantos dedos apontados para você. Essas bobagens que a gente escuta aí, né? Isso nem bíblico é. Isso é invenção humana. A palavra de Deus manda a gente repreender, sim, o irmão. Né? Inclusive tem um texto que diz assim, repreende o sábio, que ele se tornará mais sábio ainda. Não repreenda o tolo, porque o tolo não vai te ouvir. Então, quando você repreende alguém dentro das congregações e a pessoa não aceita aquilo porque ela está se dizendo tola, é isso que a Bíblia ensina.
Então, porque quando a pessoa é sábia e ela está errando e alguém chega para ela e repreende ela no bom sentido, para que ela saia daquele erro, isso é bênção para ela se torna mais sábia ainda. Então é esse conceito aí de não julguei, não repreenda, cuida da sua vida, isso não é bíblico, isso é carnal, diabólico. Isso não vem de Deus, porque se a gente vive em comunidade, a gente tem que aprender a se autocorrigir. Vocês têm que aprender a me corrigir, eu tenho que aprender a corrigi-los com amor, não é para destruir, mas é para edificar a cada um de nós. Yeshua, obviamente, está falando isso com base naquilo que o Pai Celestial ensinou a Israel, lá em Levítico 19:17. Ó, não odiarás teu irmão no teu coração, repreenderá o teu próximo. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? E não levará sobre ti o pecado por causa dele. Isso aqui é muito simples de entender. Se eu vejo meu irmão pecando e não o repreendo, eu levo a iniquidade dele em mim. Eu também serei culpado por aquele pecado que nem cometi. Mas se eu vi e não repreendi, eu serei culpado daquilo. Evangelho não é brinquedo, a igreja está brincando, tá não? Está brincando. Não, você não tem nada com a vida dele. Tem sim. Inclusive, se eu não falar nada, o pecado dele vem sobre mim, a iniquidade. Eu vou carregar uma iniquidade que nem minha é. Não é à toa que Yeshua fala assim, nem os cumprimentei. Não fala? Por que ele está falando isso? Porque para cumprimentar, eu sou o quê? Eu tenho o quê? Comunhão. Se eu tenho comunhão e a pessoa está em pecado, eu carrego a iniquidade dela. É por isso. Ah, Rafael, mas isso é coisa antiga. Não, isso é coisa espiritual. Isso não fica velho, não, meu irmão. Isso é assim, será assim sempre. E se nós não acordarmos, vai haver muita gente dentro do corpo de Cristo sendo condenado. Porque isso não é brinquedo. Eu tenho que repreender a pessoa. Se a pessoa vai me escutar ou não é outra questão, mas repreender eu tenho, porque eu tenho que mostrar que eu sou contra aquilo, que eu sou favorável àquilo que Deus está falando, está fazendo, está mandando. Porque não adianta, eu olho a pessoa pecando e viro as costas, eu não tenho nada com isso. Isso é um erro que a igreja criou. Um grande erro. Cada um de nós é responsável pelo próximo. A Bíblia não diz: chorai com os que choram e alegrai, cantai louvores com aqueles que se alegram? Fala ou não fala? Então, eu sou responsável pela sua vida, você é responsável pela minha vida. Se você me vê pecando, você vai virar as costas e ir embora? Posso até estar pecando sem saber, sabia disso? Tem o pecado que a gente não sabe. Aí você vê e me larga lá, então tu não me ama. Você comprova que não me ama, porque supondo que eu esteja pecando em alguma coisa que eu não estou nem consciente que estou pecando, aí você chega para mim e vê e fica quieto, vai embora? Não, você não me ama. Você tem que chegar e falar, poxa, Rafael, isso aí não está certo, meu irmão. Olha aqui na Bíblia, ó, o que Deus está falando. Por isso que a Bíblia diz, aquele que convenceu um pecador de seu pecado, o quê? Acumular brasas sobre a sua cabeça. Ó, por quê? Porque eu sou responsável por você. Você é responsável por mim. Nós não somos responsáveis por aqueles que estão lá fora, mas por aqueles que estão aqui dentro somos responsáveis sim. Não existe congregação que não seja assim. Olha só, quando Deus mandou Josué atacar Jericó, pô, um homem pegou, Deus mandou não pegar nada, um pegou. Olha só como a coisa é. Um pegou, ninguém está sabendo. Eu não estou sabendo, eu guerriei, obedeci a Deus, fui embora. Aí Josué chega e fala assim, pô, Rafael, pega alguns homens e vai até a cidade de Ai. Eu pego e morro. Ué, Josué, por que o Rafael morreu? Senhor, o que fizemos?
que Deus falou? Anátema no meio do povo. Um homem pecou, vários morreram lá ao enfrentar Ai. Então eu tenho responsabilidade sobre a vida de cada um de vocês e cada um de vocês tem responsabilidade com a vida do próximo. Não é à toa que a palavra de Deus compara a congregação a um corpo. As pessoas vêm, batem palmas, Jesus é Senhor, se sente isenta de tudo, vai embora, fica a semana inteira para lá, não quer nem saber da vida do outro. Está errado, isso não é igreja de Machia. Não é. Não é. Igreja de Machia, eu sou responsável por vocês, vocês são responsáveis pelo outro, e isso em toda a congregação. Ah, mas eu fui falar com o irmão lá e ele não aceitou. Isso é outra questão, é problema dele. Se você viu o irmão pecando, chamou atenção com amor, etc, etc, ele rejeitou, isso aí é ele e Deus. Aí é outra questão. Não é porque ele não quis te ouvir que você não vai repreendê-lo e chamar a atenção dele. É claro que você não vai agredi-lo. Você vai dizer para ele, você está errado. A palavra de Deus condena isso, não é? Amém, meu irmão? Não é? Você vai ver aqui, ó, Yeshua obviamente está falando de Levítico. E quanto a isso, a instrução repreenderás o teu próximo, que está em Levítico, e que Yeshua diz repreende-o, aqui em Lucas, ele também nos ensina como devemos repreender o irmão que peca. Até isso, Yeshua nos instruiu. A correção deve ser feita com amor e cuidado, visando sempre a restauração da pessoa. Veja em Mateus 18, 15 a 17. Olha como é que é para fazer. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Você não precisa falar para ninguém. Olha, fulano de tal estava fazendo. Você não precisa falar para ninguém. Você primeiro fala com ele. Meu irmão, isso aí está errado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Porque a Bíblia diz admoestai na palavra. Você não pode admoestar se você não conhece e não vive a palavra. Não pode. Você pode admoestar se você conhece e vive a palavra. Aí sim, você vai lá e admoesta a pessoa, entre você e ele, e observa. Se te ouvir, terás ganho teu irmão, ó. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Ó, um mais um, você mais um, dois. Por isso que a Bíblia diz 3 ou mais. Você não precisa levar mais de 3, leva você mais 2. E conversa com a pessoa. Ó, você não me ouviu, continua fazendo. Eu estou trazendo aqui porque a Bíblia condena isso, assim, assim, você está fazendo. Eu estou trazendo aqui os irmãos como testemunha de que, mais uma vez, eu estou chamando a tua atenção. Ele pode te ouvir ou não, né? Porque isso tem que servir de testemunho pela boca de 2 ou 3 testemunhas, para que toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, aí sim, dize a igreja, torna público. E se também recusar ouvir a igreja, aí sim, expulse-o, consideram como gentio e publicano. Pode mandar embora. Mas tem que ser dessa maneira. Tem que ser assim como Yeshua ensinou. E essa responsabilidade não é só de pastor, não, meu irmão. É de toda a congregação. Amém? É um corpo. Se a faca vier aqui na perna, você diz assim, perna, se vira aí, porque o problema é seu. Você bate com a mão, você tira a perna, você empurra a pessoa, não é verdade? Assim tem que ser o corpo de Yeshua. E se agirmos exatamente desta maneira, olha aí, meu irmão, veja o que Yeshua diz que irá acontecer. Se agirmos assim, veja Mateus 18, 18.
Em verdade vos digo, tudo quando ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quando desligardes na terra será desligado no céu. Não se esqueça disso. Por que que o Senhor está falando isso para nós? Pois é, meu irmão, nossa decisão aqui na terra será absorvida no céu. Ó, quem está no céu? E o Filho. Mas eles vão o quê? Aceitar, homologar a nossa decisão. Olha que coisa séria. Olha, eles considerados foram de tal publicano e gentio. Está homologado. Ele é publicano e gentio. Mas ele foi para outra igreja, não importa. O que ligares na terra será ligado no céu. Se desligares na terra, será desligado nos céus. Você está vendo a tua responsabilidade, meu irmão? E você acha que Deus não vai cobrar isso? Você sabe o que significa isso? Você vai entender comigo agora. Eu acho que você vai ficar até mais espantado. Então, guarda isso. A nossa decisão será homologada no céu. E você sabe o que significa isso? Presta atenção. Estamos recebendo de Yeshua, sabe o quê? As chaves do reino dos céus. E o que chave faz? E o que o Senhor está dizendo com isso? Eu posso fechar ou abrir a salvação para alguém. Muito sério. Mas ele está dando isso à igreja. E nós ainda não compreendemos isso. E não se fala sobre isso. E Deus vai nos cobrar sobre isso. Olha Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. E aí? Hein, gente? Vocês já pensaram nisso? Hein? Está pensando que evangelho é ir na igreja falar, oh, eu amo Yeshua, eu amo Jesus, e ir para casa? Pegar solzinho na praia e ficar queimadinho, e ir de roupa bonitinha para paquerar? Hein? Ou você está pensando que estar na igreja de Yeshua é ficar pedindo carro, emprego, salário mais alto, só isso? Sem responsabilidade nenhuma? Ah, não, eu sou ovelha, já ouvi muito isso. Sou ovelha. Todos nós somos. Você dizer que é ovelha não é diferente de ninguém. Todos nós somos ovelhas. Mas todos nós temos que ter essa responsabilidade. Porque Yeshua entregou a chave do reino dos céus em nossas mãos. E volto a te perguntar, você compreende verdadeiramente o que isso significa? Será que compreende? Presta atenção, após consumar sua obra na cruz, Yeshua morrer e ser ressuscitado pelo Pai, ele já ressurreto, vivo, presente, nos revela o pleno significado dessa verdade que ele tinha falado. Veja lá em João 20, de 22 a 23. Disse-lhes então Yeshua, segunda vez, ele estava ressurreto, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, o que ele fez?
soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhe perdoados, e aquele a quem os retiverdes são-lhes retidos. Eita. E aí? Ele soprou o Espírito, e disse: aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Interessante que Yeshua falou assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E você nota que quando os homens levaram aquele tetraplégico para ele curar, o que ele falou? Os seus pecados lhe são perdoados. Então essa autoridade que Yeshua tinha de perdoar pecados ou não perdoar pecados está sobre o corpo dele na face da terra. E aí? Mas isso vai mais além. Que responsabilidade, hein? Tem gente que vem na igreja, bate palma e pensa que está tudo bem. Não está. Deus vai cobrar de nós. Porque Ele fez uma coisa em nós que tinha feito em Israel. E a igreja ainda não compreendeu isso. Ou não sei, no princípio compreendeu sim. Mas depois que passou pela Grécia para a Europa, a coisa desandou. Eu fiquei pensando, meu Deus, que responsabilidade. Olha, gente, se você olhar o contexto do segundo templo, a autoridade para lidar com questões da lei de Deus, né, de pureza, transgressão, reconciliação comunitária, estava ligada à função dos anciãos, que na realidade são os presbíteros, né, os sacerdotes e os mestres da Torá. Não era? É eles que resolviam isso. O nome desse conselho, desse tribunal, é Beit Din, em Israel. Beit Din tinha autoridade. Pasmem, olha a palavra que Yeshua usou. E olha a palavra que era usada. Eles tinham autoridade para ligar e desligar na terra. Você acha que é à toa que Yeshua usou esse termo? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu? Você acha que é à toa que ele usou o mesmo termo que era usado no templo? Pelo Beit Din? Não é à toa, meu irmão. Sabe o que ele quer nos ensinar? Vê se você entende. Vê se você entende. Porque lá em Israel a pessoa tinha que ser mestre na Torá para fazer isso. Tinha que conhecer a Torá. E o que Paulo fala? Que nós devemos manejar bem. É a mesma coisa. O que o Senhor está atribuindo a nós, igreja dele? Presta atenção. Olha só. Beit Din é um tribunal, não é? É o mesmo termo que Yeshua usou em Mateus 18, nós limos, ligar e desligar, que podem ser entendidas como proibir e permitir, excluir, reintegrar, perdoar pecado ou não os perdoar. Yeshua estava neste momento, quando ele soprou o Espírito, fazendo sabe o que sobre nós? Criando entre nós, entre seus discípulos, um Beit Din. O mesmo que tinha no templo. Nós não seríamos, como nós estamos vendo a igreja, de qualquer maneira, cada um fazendo do jeito que quer. Não era assim e não vai continuar sendo assim, porque Deus vai mover dentro da igreja e vai mudar essas coisas.
Porque Yeshua estabeleceu um Beit Din lá quando ele já estava ressurreto. E ele nos deu essa autoridade de ligar e desligar a autoridade dos sacerdotes no templo, no Beit Din. Agora, você sabe qual é a tradução de Beit Din? Beit é o quê? E Din. Din. Juízo ou julgamento. Logo, Beit Din literalmente significa casa de juízo, ou no mais assim, na linguagem nossa, tribunal de julgamento. E Yeshua estava estabelecendo entre nós um Beit Din, uma casa de julgamento. E nós não temos mais. Fica a galega, cada um faz do jeito que quer, cada congregação faz de uma maneira, uma confusão, a lei de Deus acabou, mas Yeshua, aquele que eles dizem que segue, estabeleceu um tribunal de julgamento entre nós. E nós temos a autoridade de ligar ou desligar. Pois é. Eu confesso para você que o Senhor foi falando isso comigo, eu fui ficando preocupado. Muito preocupado. Está uma bagunça generalizada. Aqui é a gente que faz. A gente faz assim porque a gente aprendeu assim. Eu ouvi muito isso. Mas não é da maneira que um homem quer. É da maneira que o Senhor estabeleceu. E se não for da maneira que o Senhor estabeleceu, gera problema, gera confusão. É por isso que está essa confusão. Falei, meu Deus, como é que a gente vai mudar isso? Como é que muda isso? Meu Deus. No contexto da nova aliança, o Beit Din, tribunal de julgamento, deve ser constituído por homens cheios do Espírito. É por isso que Yeshua soprou o Espírito. É por isso. Porque para julgar, eu preciso ser cheio do Espírito. Porque se você avaliar a palavra, ela diz que a justiça do homem é farrapo de imundícia. Então não é com a justiça do homem que eu devo julgar. E às vezes a igreja coloca, e Paulo fala sobre isso em Coríntios, coloca os problemas da igreja na mão de juiz iníquo. E vai para a justiça dos homens, enquanto nós temos que ter o nosso tribunal para julgar segundo as Escrituras. Pois é, ele não fala por causa disso, porque tem que ter um tribunal. Precisa, gente, de amadurecer, precisa de buscar o Espírito, precisa conhecer a verdade, viver a verdade, para poder julgar como o Senhor quer que julgue. Igreja não é brinquedo. Igreja não é porque você não tem nada para fazer domingo, tu vai à igreja depois que foi à praia. Se queimar e ficar bonitinho. Pois é, a igreja não é para você encontrar amiguinho. Foi julgado. Foi julgado. E sabe qual foi a condenação dela? Tem gente que vai espantar. Pena de morte. Olha, ontem eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? Gente, a gente precisa amadurecer. Pois é, pois é. Ué, mas nós temos o Espírito. Yeshua falou, nós recebemos, eu recebi o Espírito de Deus. Pois é, nós não podemos fugir, gente. Se nós fugirmos, Deus vai nos cobrar. Igreja não é isso aí.
Eu fiquei, meu Deus, como é que faz? Igreja não é essa confusão que está aí, cada um fazendo o que quer, não é. Nós não somos nem sei o que dizer, uma coisa para ir no final de semana, passar seu tempo lá, bater palma, te amo, Yeshua, e vai embora. Pois é, não é um encontro social. Hã? Não é um clube. Igreja é coisa séria, meu irmão. Nós precisamos amadurecer, porque o corpo de Machia precisa ver a raiz disso brotar. Essa verdade brotar, ela precisa crescer, ela precisa tomar forma, ela precisa crescer a ponto de alcançar as outras congregações. Não é formar uma congregação só não, meu irmão, mas esse conceito tem que estar dentro do coração de todos aqueles que seguem Yeshua. Todos. Estou falando nada de juntar todo mundo. Eu estou falando sobre aquilo que Yeshua implantou lá atrás. Ninguém fala sobre isso. Existem os grandes sábios que dizem, não julgue para não ser julgado. Pega só um pedaço do versículo e fica cantando isso aí. O inimigo gosta. Porque está cheio de gente, cheio de pecado dentro da igreja, achando que está salvo e não está. E vai ser condenado. E cada sangue que for derramado, que morrer, é culpa nossa que não fazemos nada. É nossa, é culpa dos pastores, é culpa daqueles que se dizem que são de Cristo e não são. Que não compreendem nada, que compreendem segundo a sua carne. Aí, ó, como é que faz? No contexto da nova aliança, Beit Din, tribunal de julgamento, deve ser constituído por homens cheios do Espírito e profundamente enraizado no conhecimento da palavra de Yud Revaver. Nós precisamos conhecê-la. Ah, eu não sou pastor, por isso que eu não conheço. Isso é conceito europeu, grego. Isso não é conceito bíblico. Todo mundo tem que conhecer as Escrituras, tem que manejar bem a palavra da verdade. Todos nós. Todos nós pertencemos ao corpo. Todos têm uma função. Todos. E temos que preparar as crianças e os jovens para isso, porque o mundo vai de mal a pior. E se nós ficarmos assim, muitos de nós se perderão. Porque isso está uma bagunça. Cada um fazendo o que quer. Tudo indo atrás de política. Tudo indo atrás de juiz iníquo. Passeata para Jesus aí, os políticos tudo todos se apresentando. Fala sério. Passeata para Jesus, curral eleitoral. Que coisa triste, eu fiquei muito triste. O tribunal Beit Din na igreja deve ser constituído por homens cheios do Espírito e profundamente enraizado no conhecimento da palavra de Yud Revaver. Não pode ser nem neófito. É coisa séria, é coisa que vai ser homologada por Deus. Eu pensei, Senhor, ué, mas Ele deu. O que a gente faz? Nós temos que jejuar e orar e pedir a Deus amadurecimento, porque nós temos que fazer. Não podemos fugir. Ah, eu não sou pastor, eu vou fazer outra coisa. Meu irmão, pois é, Deus vai requerer da tua mão. Isso é terrível. Imagina.
Porque está bagunça. Já está morto. Já está. E vai contaminando e vai piorando. Está cheio. Já está condenada e vai contaminar outros, e a outra congregação também não faz, porque também não entende, não conhece, e vai indo embora. Vai indo embora, e vai morrer muita gente. Muito perigoso. Mas é. Muito perigoso. Muito. Eu até tinha falado com o Nenel que o Senhor tinha me dado uma palavra, não falei? Falei, Deus meu, tem misericórdia. É por isso que Yeshua soprou o Espírito sobre seus discípulos, para capacitá-los a julgar com discernimento e fidelidade as questões da lei divina. Por isso que nós recebemos o Espírito. Não é só para orar em línguas, ou ter visões, ou sei lá, sentir gozo, que é bom também, né? Mas é para julgar também o reto juízo de Deus. Como, por exemplo, disputas civis entre nós, questões de pureza ritual, status pessoal como casamento, divórcio, tudo isso nós temos que ter o Beit Din. Temos que amadurecer. Em hebraico bíblico, o conceito de din está profundamente ligado à ideia de justiça e de retidão conforme o pacto estabelecido por Yud Reva Berreta. Está ligado? Não tem como separar. Não tem como fugir. Não tem como dizer eu sou ovelha, não sou pastor. Não tem como fazer isso. Deus vai lhe cobrar. Não tem como. Em nossos tempos, o pacto é o Beret Hadashah. Chegou o nosso tempo. Agora, nós temos que amadurecer. É uma coisa que as pessoas confundem com pecado interpessoal. Uma coisa é o pecado interpessoal. Outra coisa é o pecado generalizado. Porque eu posso pecar contra Deus ou posso pecar contra os homens. Pecar contra os homens a gente chama de interpessoal, porque eu não encontrei outra palavra. Interpessoal é entre pessoas. Então existe o pecado interpessoal e existe pecado contra Deus. Pecado contra Deus é o Beit Din que julga. Mas aí Yeshua vem com essa lá em Lucas 17:4. Ó, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Esse não é um pecado que vai para o Beit Din. Esse é aquele pecado que é pessoal. Eu falo mal de você, eu roubo você, sei lá, esse pecado de homem com homem, não é? Porque é o erro interpessoal. E o caminho dessa reparação passa necessariamente pelo arrependimento diante do ofendido. Olha aí, ó. Eu ofendi alguém, seja lá o pecado qual for, se é com aquela pessoa, eu tenho que me arrepender e ir até a pessoa. Esse é o pecado interpessoal. Esse talvez não vá ao Beit Din. Deu para entender, gente? A diferença. Yeshua faz diferença. A Bíblia faz diferença entre essas duas coisas. Até Moisés teve um lance interessante que Moisés falou assim, organizou, né, capitães, e os problemas chegavam até eles, e aqueles que eram mais difíceis a Moisés ia a Deus. É a ideia do Beit Din.
Homem cheio do Espírito é homem que Deus usa, não é verdade? Então nós podemos julgar essas coisas que são mais profundas, mas é pecado contra Deus, etc. Agora, o pecado entre homem com homem tem que se resolver com arrependimento, em arrependimento, né, diante daquele que foi ofendido. E o ofendido, diante do ofensor arrependido, tem que perdoar. Amém? Essa é a diferença dos dois. Um tem tribunal, o outro é interpessoal. Rafael, qual a gravidade dos dois? É a mesma. Porque se eu não perdoar meu irmão, Deus também, no Beit Din, não vai me perdoar. Deu para entender? Então a gravidade é a mesma. O tribunal, vamos dizer assim, é diferente. Porque um vai para o Beit Din, o outro tem que ser diante da pessoa que foi ofendida. E a ordem de Yeshua é o quê? Se há arrependimento, perdoa. Tem que ter o quê? Arrependimento. Não é pedir perdão porque descobriu. Eu vi isso muito dentro da igreja. Pais e mães zangadas porque filhos engravidaram e só ficou sabendo porque a barriguinha cresceu. Aí não pode esconder. Aí chora todo mundo, pede perdão. Isso não tem valor diante de Deus. Deu para entender, gente? Deus não é Deus de brincadeira, não. Arrependimento que ele fala é sincero. É sincero. É igual o cara que está roubando, nunca fala nada. Um dia que alguém vê, não, me perdoa, chora. Isso não tem valor nenhum. Sabia disso? Nenhum diante de Deus. Vai ser condenado como ladrão. Porque ele não se arrependeu, ele foi encontrado roubando. Arrependimento é quando o cara está lá roubando, consciência dói, pede perdão e devolve tudo. Aí tem consequência. E todo mundo que se arrepende aceita a consequência da sua iniquidade. Quem não se arrepende não aceita o castigo, né? Castigo, a Bíblia diz o castigo da sua iniquidade. Você quer saber se alguém se arrependeu? Você quer saber se alguém se arrependeu? É só ver se ele aceita o castigo. Se ele não aceita, é porque não se arrependeu. Você vê que Zaqueu, ele resolveu a coisa como? O que falou? Eu dou a quem tirei. Ele foi aos ofendidos. Por isso que Yeshua falou, hoje entrou salvação nessa casa. Achou lugar de arrependimento. Então, meu irmão, essa palavra Deus me entregou ontem, esses dias, eu fiquei meditando muito nisso. E fiquei pensando, Senhor, nós precisamos amadurecer muito. Eu vou começar a orar, porque a gente precisa ter um tribunal aqui, né, para julgar. Não é só o Rafael, todos nós precisamos levantar homens, mulheres, cheios do Espírito, que possam ajudar no juízo, no julgamento e na atenção das pessoas que entram aqui. Nós precisamos. Não pode ser só o Rafael. Precisa de ser o corpo. Nós precisamos amadurecer juntos. Amém? Não sei se é uma palavra de repreensão, mas quando eu estava assim escrevendo essa palavra, veio uma severidade no meu espírito. Você está entendendo? Então, eu acho que Deus vai começar a exigir essas coisas de nós. Nós precisamos mudar. Amém? Não é chegar aqui, eu não tenho nada com isso. Você tem sim. Mesmo que você não queira, você tem. Porque Deus vai cobrar da sua vida. Amém? Shabbat Shalom.
isso que eu fiquei pensando.